Amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Estamos chegando aqui em nome da Mais Ágil, sim, a Mais Ágil, que é parceira do canal Atenção Vascaínos e patrocina o Boletim AV, que vai informar do último dia de preparação do Vasco para o jogo de amanhã às 8 da noite contra o Goiás em São Januário, jogo muito importante, decisivo já na 11ª rodada. A Mais Ágil, que pode dar a você uma alegria, sim, ela antecipa aquele dinheiro do fundo de garantia. Dá uma olhada aí, vê se o fundo de garantia está depositado. Se estiver depositado, você entra em contato com esse número que vai aparecer aí na tela e você pede a Mais Ágil para antecipar a grana para você. Em menos de 24 horas, um dinheiro que às vezes você nem esperava pode estar na sua conta. Olha só que maravilha. E aí, com dinheiro na conta, amigo, você faz o que você quiser. De repente, dá de entrada num carro, dá de entrada num apartamento, paga uma dívida atrasada, dá esse dinheiro para o seu filho ou filha para uma viagem. Olha só que coisa fantástica. Compra um presente ou para sua esposa, ou você compra para o seu marido. Enfim, maravilha, hein? Mais Ágil é parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, o jogo de amanhã às 8 horas da noite, o Vasco tem a obrigação de vitória. E o técnico Maurício Barbieri, que está muito na berlinda, está muito na corda bamba, sabe disso, abdicou da questão do jogo posicional e está mudando os esquemas, está tentando fazer coisas diferentes. E há um jogador muito importante para o esquema que o Barbieri, pela 3ª vez consecutiva, vai botar em jogo. O esquema com 3 zagueiros, ou pelo menos com uma posição de 3 defensores, porque é um volante que afunda, não são 3 zagueiros de posição. Somente no jogo do Flamengo que ele fez isso, quando escalou Miranda, Capasso e Léo. No jogo do Internacional, ele já colocou o Zé Gabriel fazendo como volante. Quando o Vasco estava sendo atacado, o Zé Gabriel fazia proteção, e quando o Vasco atacava, ele afundava o Zé Gabriel para armar o time de trás numa armação de 3 zagueiros com 5 no meio. E nessa questão, laterais ofensivos são muito importantes. Por isso a expectativa em relação a Puma Rodrigues. José Luiz Rodrigues, lateral direito que jogou na seleção do Uruguai nesse espaço de data FIFA, estará chegando hoje à noite ao Rio de Janeiro. Puma não jogou o primeiro jogo, comandado pelo Marcelo Bielsa, um novo técnico da seleção do Uruguai em preparação para as eliminatórias da Copa, mas jogou ontem e jogou mais de 90 minutos, jogou o tempo todo. Só que um fato chamou muita atenção, porque Maurício Lemos, o zagueiro central titular da seleção do Uruguai, acabou se machucando. E aí o que fez o Marcelo Bielsa? Colocou o Varela, lateral do rival, na lateral direita e puxou o Puma para a central. E olha que o Puma fez um partidaço, jogou muito bem, parecia um veterano jogando ali. Foi elogiado pelo Bielsa e foi, enfim, elogiado por todos pela boa atuação. E o que isso tem a ver com o Vasco? O desgaste. Porque uma coisa é você jogar de lateral, que você precisa o tempo todo chegar ao fundo, participar mais do jogo. Como zagueiro, principalmente contra Cuba, você não tem tanto desgaste. Porém, se por um lado é bom por essa questão de não ter desgaste, por outro, você deixa de ter a intensidade que você está acostumado. Você sempre dá uma resposta aos seus músculos de uma intensidade comum da sua posição. Quando você muda para uma posição que você não tem tanta intensidade, você pode também estar suscetível a algum tipo de lesão. O Departamento Médico do Vasco espera e tem um ótimo entrosamento com a seleção do Uruguai, com quem troca sempre informações, um relatório do jogo de Puma Rodrigues, que chegue a tempo. O Puma chega hoje à noite, o único voo de Montevidéu era esse para chegar hoje à noite, e amanhã de manhã ele estará no CT Moacir Barbosa para ser avaliado. Vai se receber esse relatório da Federação Uruguaia e aquele GPSzinho que o jogador bota, sabe? Parece um sutiã, que ele tá com aquele marcador que mede o tempo que ele jogou, a minutagem que ele jogou, o nível de esforço e intensidade, o aparelho marca tudo. E esse relatório o DM do Vasco vai receber e em cima disso vai fazer as suas avaliações. Vai fazer o teste do CK, que é o furinho aqui no dedo para com sangue você saber qual é o limiar de resistência do tecido muscular, se está muito próximo de romper ou não. Tem ali um lastro, tem uma porcentagem, se tiver pouco não se coloca, até porque é um jogo decisivo. E também, é claro, faz-se um exame fisiológico, um exame clínico, depende, o jogador levou uma pancada, um trauma, tudo isso é levado em consideração. Se o Puma chegar e estiver ok, disser que está ok, se de alguma forma esse relatório
não mostrar que o desgaste foi muito grande, o Puma Rodrigues vai para a partida. Primeiro porque o Vasco precisa. É um jogador importante, jogador titular de seleção uruguaia, é um jogador que no esquema do técnico Maurício Barbieri é muito importante, então dificilmente ele não vai atuar. Muita gente pode perguntar, mas aconteceu a mesma coisa no jogo do Atlético, lembra? Que inclusive o Paulo Henrique fez a estreia dele num amistoso, mas essa é a grande diferença. Puma Rodrigues estava do outro lado do mundo, chegou, poderia ter jogado. Mas para que o desgaste? Por quê? O jogo do Atlético foi o último antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Um amistoso, fazer pressão para jogar, por isso ele não atuou. Mas para o jogo de amanhã é um jogo decisivo. O Vasco precisa de jogador titular, precisa de jogador do peso como o Puma Rodrigues. Por isso, a tendência sim, volto a dizer, se não houver nenhum problema clínico, nenhuma pancada, ou então um desgaste excessivo, que até isso deu-se sorte, o fato dele ter jogado na zaga, como eu disse, claro que se ele tivesse jogado na lateral, o desgaste seria maior, mas talvez a recuperação dele fosse melhor. Na zaga, com menos intensidade, teve menos dispêndio de energia, o que de alguma forma também é suscetível a lesões. Mas não jogar contra um time que tenha se empregado tanto como foi Cuba, por um lado, foi muito mais positivo do que negativo. Então, isso tudo ajuda. E a tendência é que o Puma Rodrigues possa jogar. José Luiz Rodrigues, o Puma Rodrigues, que vai fazer o 25º jogo dele com a camisa do Vasco, jogador de 2 assistências e um gol marcante contra o Flamengo. Se o Puma tiver ok, ele joga, senão provavelmente vai jogar o Figueiredo. E o time titular do Vasco, a gente confirma que deve ser esse, que é o que vem treinando, começou contra o Sampaio Corrêa, participou da atividade da última segunda-feira em São Januário. Léo Jardim, o goleiro, Puma Rodrigues, vou escalar no 4-4-2, tá? Puma Rodrigues na lateral direita ou Figueiredo, na zaga Lincoln, que deve jogar, estreante, jovem, na quarta zaga Léo e na lateral esquerda Piton, o meio campo com Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei e Marlon Gomes, na frente Ryan e Alex Teixeira. Olha, é um jogo decisivo para Maurício Barbieri, a gente sabe, Barbieri está na corda bamba, se não vencer dificilmente vai permanecer, por mais que seja elogiado pela comissão técnica, por Abel, pelos jogadores, é algo que é muito emblemático. 6 derrotas, é difícil segurar Maurício Barbieri. É um jogo também emblemático para Pedro Raul, que a princípio não vai começar jogando, mas vai enfrentar seu ex-time, de onde saiu do ano passado com fama de vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, que está muito pressionado, está se cobrando demais, é um jogador que se cobra demais e que tem a questão da lei do ex, né? Tomara que ele possa cravar amanhã. E também pode ser o último jogo do menino Andrei, porque Andrei está com 2 cartões amarelos e se tomar um cartão amarelo amanhã não joga contra o Cuiabá e é o último jogo de Andrei, porque depois ele vai se apresentar a partir de 1º de julho ao Chelsea para a pré-temporada nos Estados Unidos. Então a questão do Andrei também pode ser a despedida. Ingressos esgotados, você está vendo aí a imagem, todos os ingressos vendidos, social, VIP, arquibancada, casa cheia, casa repleta de um torcedor que vai ter um papel importante de entender que é um jogo decisivo, é jogo que a gente precisa ganhar de 1-0, gente. De repente, vaiar logo no início não vai ser legal, ter cabeça para empurrar o time. Não jogou bem, não conseguiu a vitória, bate na madeira, depois do jogo faz o protesto. Agora, durante o jogo, é apoio. Precisamos apoiar o Vasco da Gama. Só fazendo um en passant aqui em relação à questão dos reforços. A gente trouxe as informações de manhã hoje no Bom Dia Gigante. Nenhuma evolução muito grande. Maicon é o mais próximo, encaminhado. O papo já teve aqui no Rio de Janeiro. Ele dependia da liberação do Santos Futebol Clube. Eu consegui ontem. Provavelmente vai acertar e vai fechar com o Vasco da Gama. Em relação a Lianco, até ontem à noite, o pai do jogador, o empresário do jogador, o Vasco não tinham recebido oficialmente nenhum tipo de resposta negativa do Southampton. Chegou. O Southampton disse não à proposta do Vasco de empréstimo pagando. E olha, fica muito difícil, eu diria que é muito difícil uma reviravolta, porque o Southampton pede mais de 5 milhões de euros por um jogador sem questão de atingir metas. E o Vasco está muito reticente em fazer uma contratação assim, apostar 5 milhões num jogador que é jovem, tem 26 anos, mas que jogou pouco na última temporada no Southampton. A não ser que aconteça uma grande reviravolta, Lianco é uma situação difícil de ser concretizada. Em relação a Fernando,
O Vasco já conversou, o Brax já conversou com o Fernando, que gostou muito do projeto do Vasco, mas há um fator complicador. Fernando tem contrato com o Sevilha e o Sevilha não quer liberá-lo. Fernando é um jogador muito importante, já recebeu uma proposta até de renovação para encerrar a carreira no clube espanhol. Mas o próprio Fernando ainda não definiu, porque voltar para o Brasil seria uma boa alternativa. Mas ele até pensa jogar no Vila Nova o encerramento de carreira. Mas é claro que o Vasco é a família vascaína toda que chama muito a atenção, mas o Sevilha também é um clube do coração, é um clube que o acolheu e não quer liberar um jogador importante, porque ele é um jogador que teve uma temporada, mais uma, muito boa. Fernando é campeoníssimo jogando na Europa, então é uma disputa muito mais junto ao Sevilha e provavelmente o Vasco vai ter que falar com o Sevilha, acertar alguma situação com o Sevilha, que dificilmente vai liberar. Diante dessa situação, fica também complicada a situação de Fernando. Sobre Lanzini, nenhum tipo de retorno. Valor de 1.600.000 de salário mensal, o Vasco não vai pagar. Não há condição de se pagar esse salário. Talvez um pouco menos, sim, talvez ali em torno de 1 milhão, 1.200.000, até se consiga chegar. Porém, está se esperando a resposta do Lanzini, que é um jogador mais jovem, tem 30 anos, tem mercado, 8 anos de Premier League, a última temporada não foi tão boa, mas de qualquer forma, é um jogador que tem mercado. E aí, vai se esperar? O Vasco já fez essa proposta já tem 2 semanas ao Lanzini. Vai esperar a abertura da janela? E aí, será que vai se fazer leilão? O Vasco não vai entrar no leilão. Espera sim que o Lanzini possa responder, e se responder positivamente, ótimo. Senão, o Vasco vai correr atrás de uma outra opção. Sobre Gary Medel, estava jogando ontem com a seleção do Chile contra a Bolívia, segundo jogo amistoso. Ele que completou 155 jogos pela seleção chilena na primeira partida da data FIFA do Chile contra a República Dominicana. Gary Medel está livre, fora do Bolonha. Esse jogador talvez seja mais fácil, assim como o Maicon, porque está livre, contato direto, o Vasco já fez a proposta, Medel gostou, está buscando informações com os também chilenos Vidal e Pulgar, que jogam no rival Flamengo, para entender a cidade do Rio de Janeiro, como é que não é, se está se pagando ou não. Enfim, basicamente é essa a situação do Gary Medel, que já tem a proposta do Vasco na mão, e só se realmente ele não quiser, que ele não virá para a Colina. Logo mais, a partir de 9h30 da noite, a gente vai trazer mais notícias do time, vamos concentrar muito na questão do time, vamos falar do nosso adversário Goiás, que está vindo hoje à noite para o Rio de Janeiro, e também atualizar essa questão dos reforços, que é uma agonia para o torcedor do Vasco saber quem vem para a janela para reforçar o Cruz Maltino. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV dessa quarta-feira. A gente se vê logo mais no News, a partir de 9h30 da noite, hoje ao vivo. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!